nós temos visto desde a época de Atos, quando o Senhor começou o seu ministério celestial, né? Até então o ministério do Senhor era um ministério terreno, ele com os discípulos, ele com os apóstolos, depois viraram apóstolos, onde a presença do Senhor era uma presença física, igual nós temos aqui. Eu estou olhando vocês, reunião com vocês, a gente anda junto, come junto, sai junto, etc. Até aquele momento era o ministério terreno do Senhor. Quando chegou em Atos dos Apóstolos, que os discípulos falaram assim: Senhor, e agora? Como é que é a coisa? Agora vai vir o reino? Agora que o Senhor vai estabelecer o reino de Israel? Até aquele momento a ficha ainda não tinha caído, que o reino já estava entre eles, estaria dentro deles. Apesar de ter acontecido o dispensar do Espírito em João capítulo 20, que o Senhor soprou dentro dos discípulos, né? Receberam o Espírito Santo, eles ainda não tinham o Espírito de poder para sair e pregar o Evangelho. Então, naquele momento, em Atos capítulo 1, o Senhor falou assim: olha, o Senhor falou assim: olha, o momento de vir o reino não importa, não é com vocês, né? Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Amém. E aí o Senhor não quis mais conversar, chega de conversa, já falei com vocês 3 anos e meio, né? E aí ele foi elevado aos céus. Aí o pessoal olhando assim, aí apareceu 2 homens de branco e falaram assim: olha, 2 homens de branco, como é que fala em Atos capítulo 1? 2 homens de branco também. 2 homens de branco, né? Do mesmo jeito que o viram. E perguntou, falou para eles: olha, esse Jesus que foi elevado aos céus voltará. Então, do modo como vocês viram subir, né? Alguém tem a Bíblia aí? Alguém pode chegar a minha? Fala aí, irmão, assim. Capítulo 1. Ditas as palavras, foi elevado às alturas e vista deles, e uma nuvem cobriu os seus olhos. Isso. E estando eles de olho no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Este Jesus que foi assunto aos céus virá do modo como o viste subir. E aí começa o ministério celestial do Senhor. O Senhor está usando os discípulos. Irmãos, é maravilhoso isso, não é? Olha só, o que Jesus fazia? O que Jesus fazia enquanto ele estava no ministério terreno dele? Pegava o Evangelho. E está dentro da pregação do Evangelho. Ele fazia 2 coisas: ele ensinava e pregava o Evangelho. A expulsão de demônios, as curas eram sinais para que as pessoas vissem o poder de Deus através do Senhor, né? Mas o foco principal era a pregação do Evangelho do Reino. Tanto é que em Mateus capítulo 4, ele fala assim: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então, assim, a obra do Senhor, durante a época que ele viveu fisicamente entre nós, ele foi para pregar o Evangelho, e o Evangelho do Reino, né? Curando as pessoas, pregando a libertação, né? Em Lucas fala do jubileu, né? Que ele veio, ele é o nosso jubileu, nos libertando os cativos, né? Essa é a pregação do Evangelho. E o Evangelho. O segundo item é os ensinamentos. Lembra que o Senhor Evangelho de Mateus capítulo 5, né? E subindo no monte e assentando-se, vendo a multidão, começou a ensinar-lhes dizendo, né? Bem-aventurados, né? E começa lá as bem-aventuranças. Em outro momento ele chegou e falou: o semeador saiu a semear, e quando semeavam, uma parte da semente caiu, né? À beira do caminho. E assim, é sempre ensinamentos. Sim. Ou é ensinamento ou é pregação do Evangelho. Amém. E na mensagem dessa semana,
alimento diário, semana 2, né? Da Era dos Sete Espíritos. Isso. O que eles falam? Que o ministério do irmão Dong foi um ministério muito equilibrado, com a parte do ensinamento e a parte da prática, que é a pregação do Evangelho. E em Mateus capítulo 17, o Senhor subiu no monte, ali ele foi transfigurado. Quando Pedro olhou aquilo, falou assim: uau, olha só, ele puxou o zíper, né? Mostrou a glória dele, uma coisa assim, uma loucura. Imagina assim, puxar o zíper, ficar aquela luz assim, mais forte do que o sol. Os discípulos olharam aquilo lá, falaram assim, Pedro olhou e falou assim: Senhor, vamos construir uma tenda aqui para ti, para Elias e para Moisés. Ele estava assim, né, doido, falou: o que é isso? Aí veio uma voz do céu e falou assim: esse é o meu filho amado, Amém. A ele ouvi. Amém. Então, acabou esse momento de êxtase, de glória, que o Senhor mostrou a glória dele. O que ele fez? Lê lá, Mateus capítulo 17. O que ele fez? Desceu do monte. O que ele fez? Expulsou o demônio. Vocês já expulsaram o demônio alguma vez? Você já? Quem mais? Você já? Tentei, já. É a situação mais humilhante que tem. Você olha um ser humano, criado em imagem e semelhança de Deus, possesso por um espírito imundo. O que são espíritos imundos? São espíritos que estão rodeando por aí. Eles podem estar nos ouvindo aqui, estão rodeando aí. Mas são imundos, eles não têm que estar dentro de um ser humano. O ser humano foi criado em imagem e semelhança de Deus, para expressar Deus. De repente entra um espírito dentro. Tem dó, meu. É a pior situação que tem, mais humilhante que pode ter de um ser humano, né? Até, só um parênteses, aquela irmã pediram para orar por ela ontem. Quem foi que falou, que compartilhou? O Beto, né? Falou da Diomar. Essa irmã, quando ela reunia conosco, ela e o marido, a gente saía para bater nas portas. Ainda não era o encargo do posso orar com você, né? Ainda bem que hoje temos o posso orar com você. Se fosse para bater nas portas, estava difícil. As pessoas não abrem a porta, simplesmente não abrem a porta. A gente pegou um finalzinho desse encargo. Não sei se você lembra da Diomar Você lembra, né? Do Marco. Eles tiveram os problemas e pararam de reunir conosco, infelizmente. E a gente saía para bater nas portas e uma vez nós entramos numa casa, a gente entra, né, fala do ministério da vida humana, prega o evangelho, fala do Deus triuno e tal. Era uma maneira que a gente tinha para pregar o evangelho, foi muito bom naquela época. Amém. E aí a pessoa começou a entortar tudo. Senhor Jesus, você olha uma situação daquela, o cara entortar o braço, entortar a mão e começar a falar grosso. Eu falei: tá doido, isso é coisa horrível, né? Aí a gente ora com a pessoa, né, e repreende o inimigo. Se a pessoa tem desejo de se libertar, ela é liberta. Se ela quer ficar, tem pessoas que ganham dinheiro com isso, né? Tem pessoas que consegue ter alguns privilégios, né? Olhar atrás do muro, enxergar o futuro, curar doentes. Os demônios fazem isso também. Faz, é verdade. Você já ouviu falar do João de Deus, né? Aquele cara lá. Tá falando hoje. Nós estávamos conversadores. Tá falando sobre isso aí. É força demoníaca. O cara tem força demoníaca. Então, irmãos, desculpa, eu desviei um pouco. Então o Senhor sai dessa situação maravilhosa de Mateus 17, onde ele mostra a glória de Deus que estava dentro dele para sair e expulsar demônio. Nossa, irmãos, é isso que a gente faz no SEAP. Amém! Já caiu a ficha? A gente está aqui num momento glorioso, desfrutando a palavra, né? Vendo tantas mensagens, os irmãos que têm compartilhado com a gente aqui, vocês, né? O Marco Melo, o Lirley. Eu ouvi a mensagem do Lirley, a aula do Lirley outro dia. Eu falei: caramba, que aula maravilhosa, né? Que palavra, né? Amém. Que o Miguel, o Alexandre, quem mais? O Rafael, o Daniel Mar, né? Então, irmãos, não tem preço. Você, irmão. Vai pagar. Senhor Jesus. Então, assim, precisa colocar aquele pininho.
não tem preço, né, irmãos? Não tem preço. Então, é bom deixar aberto, porque dispersa um pouco, sabe? O ar, né? Por causa da Covid. Então, é isso que nós temos feito. E é isso que o Senhor fez, mesmo em Atos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, que mais? Nas orações, Atos 2, 42. E perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Por favor, irmãos, eu sou ruim de lembrar. Na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, essa era a prática, né? Essa era a prática da vida da igreja. Amém. Se alguém perguntar para você o que é a vida da igreja, lê esse versículo aí para eles. Na oração, na doutrina dos apóstolos, que é a palavra profética, que fala em Pedro, né? Na comunhão, né? Esse é o nosso viver, na pregação do Evangelho, a gente sai para pregar o Evangelho. Amém. Né? E o Mondong, ele entendeu claramente isso e deu para nós essa prática muito saudável. Amém. Onde você tem os dois lados, tem o ensinamento, que é gostoso sentar, ouvir, anotar e desfrutar da palavra, mas aí você também sai para pregar o Evangelho. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, esse foi o começo, né, da obra. E se a gente entender o que Jesus fez e o que Jesus praticava no seu ministério terreno, e o que os inimigos, o inimigo de Deus, como que o inimigo de Deus enxergava a obra dele, a gente vai entender o que nós fazemos hoje quando a gente sai. Ele chegava e falava assim para um endemoniado, e o endemoniado virava e falava assim: você é o Filho de Deus, né? Aí vocês lembram dos gadarenos? Sim. Né? Olha, se você veio aqui, deixa a gente entrar nos porcos, né? Pelo menos isso, pelo menos nos porcos, né? Já que não é para ficar no homem, que é a imagem e semelhança, a gente entra no porco, porque é um animal, os judeus eram imundo, né? E os porqueiros ficaram com raiva dele e mandaram ele embora da cidade, porque acabou com o negócio deles, né? O negócio imundo deles, né? Então essa é a nossa prática hoje na vida da igreja. A gente chega, liberta as pessoas. Amém. Mas os demônios os odeiam, porque você está tirando o espaço deles. Sim. Até quando o Pedro compartilhou no Avança Jovem, agora, né? O que ele falou? Quando a gente chega para orar com as pessoas, os demônios fogem. Os demônios têm medo de nós. Por quê? Porque você é o irmão poderoso, você tem... Não! É por causa que o nome do Senhor tem poder. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. As pessoas vão embora. E nós não temos interesse nenhum em fazer show com endemoniado. Fazer show com... Nós queremos que ele fique longe mesmo das reuniões, longe das pessoas, e as pessoas recebam a palavra de Deus, sejam restauradas. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, essa é a obra de Deus, né? E o viver da vida da igreja é a obra de Deus. Quando a gente viu na história, vamos entrar agora no foco aqui, né? Quando a gente viu na história que o apóstolo João começaram a entrar ensinamentos e começaram a dividir as pessoas e confundir as pessoas, Satanás começou a atuar na região da mente do ser humano. E a nossa mente é um lugar, é uma região neutra, tá? Nós temos o nosso espírito, onde o Senhor habita, e nós temos o nosso corpo, né, que tem uma tendência para o pecado. Sim. E ali entre os dois tem a nossa vida da alma. Nossa. Né? Nossa mente, vontade e emoção. Ela é neutra. Ela pode pender para o espírito, ela pode pender para a carne. Então o que Satanás tentou fazer é levar as pessoas, levar os irmãos a colocar a mente na carne. Nossa. Ou a mente nos seus arrazoamentos naturais. E pouco a pouco Satanás foi levando alguns irmãos para a área da filosofia, para a área de ensinamentos éticos,
e foi desviando os irmãos pouco a pouco, né, daquela linha central dos apóstolos. Sim. Tá bom, irmãos? Eu estou dando essa introdução para vocês, para a gente entender, né, o que aconteceu. O primeiro trabalho que o diabo fez muito forte entre os irmãos foi fechar a Bíblia, para eliminar o acesso dos cristãos à palavra de Deus. O diabo falou assim: se eu conseguir fazer com que esse povo aí, cristão, que veio para acabar com o meu reininho aqui na terra, que veio para introduzir o reino dos céus, que eu não sei quando vai acontecer, em algum dia vai acontecer, mas esse é o trabalho de Jesus. Se eu fechar a palavra de Deus, se eu fechar o acesso ao conhecimento da palavra de Deus, eu tenho um trunfo, porque aí eu coloco o que eu quiser na cabeça deles. Sim. Foi isso que o diabo fez. Nossa. Quando a igreja entrou nessa fase do cristianismo que se chama Idade das Trevas, onde a palavra de Deus foi fechada, alguns líderes do cristianismo na época se tornaram os guias das pessoas, com a palavra totalmente fechada, o diabo ganhou um grande trunfo. Nossa. Aí entrou igreja em Pérgamo, igreja em Tiatira, fez a união com o mundo, tornou o acesso à palavra uma coisa proibida, porque se eu ler a Bíblia, com certeza eu não vou concordar com isso que você está falando, porque você está falando para eu adorar deuses, adorar ídolos, né? Eu ser fiel a uma pessoa e não ao Senhor. Então ele conseguiu um grande trunfo, né? O Senhor não podia permitir que aquilo acontecesse. Aí veio a igreja em Sardes. É uma reação àquela situação que estava acontecendo naquela época. Sim. Graças ao Senhor, o Senhor não nos deixa nunca. Amém. O Senhor não nos abandona nunca. Amém. Toda vez que você vê um problema na vida da igreja, mesmo na vida da igreja, alguma situação, não fique preocupado. Porque sabe o quê? A igreja é de Deus. Amém. Eu estou há 40 anos vivendo a vida da igreja, desde Amém. meus 15 anos de idade. Sim. Mais novo do que muitos de vocês aqui. Eu passei por diversas situações onde houve grandes tempestades no nosso meio, internamente. Sim. Né? Eu tinha lá no fundo, no meu coração, eu sabia, a igreja é de Deus. Amém. Não é eu que vou fazer alguma coisa, não é eu que vou atuar, mas Deus cuida daquilo que é dele. Amém. Louvado seja o Senhor. Igreja de Deus. Bom, durante essa época, né, da igreja, entre a igreja em Tiatira, quando apareceu a igreja em Tiatira e a igreja em Sardes, como é que ocorreu essas grandes mudanças? Através de muitos cristãos e muitas situações que nós estamos vendo, né? A igreja em Roma, né, se tornando a igreja universal, digamos assim, igreja universal, ou a palavra católica, né, sendo a única igreja do mundo inteiro, e o levantar de bispos e com autoridade sobre várias igrejas, e o Papa como o líder principal do mundo inteiro, né, e a anulação da palavra, foi tudo ações que Satanás fez para desviar a igreja do caminho da introdução do reino dos céus, porque o reino dos céus é o que vai trazer o final dessa era. O diabo conseguiu montar uma estratégia dessa maneira aí. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não? Sim. Sim. Bom, o que nós estamos vendo então agora, nessas aulas, é essa fase aqui, de Tiatira a Sardes, tá? De 606 a 1517, esse é o mesmo gráfico que eu já mostrei na aula passada, né? Nós estamos vendo então essa época aqui de Tiatira a Sardes, né? E nós estamos trazendo para vocês a prática de alguns grupos de irmãos, alguns irmãos que não concordaram com aquela situação que predominava, né, no cristianismo, e queriam voltar para o princípio, queriam voltar para a época dos apóstolos, que eles liam os escritos que tinham naquela época e queriam voltar para a prática dos apóstolos, tá? Basicamente é a tônica da maioria desses irmãos. Teve o caso dos montanistas, que até o irmão Caio, né? Isso. Colocou na pesquisa que vocês fizeram que eles eram hereges e tal, mas eles
talvez fossem, mas em algum momento eles tinham algumas coisas muito positivas. Tá, isso é difícil porque é uma época muito antiga aqui, né? Acho que é entre os anos 100 e 200. E vocês sabem, isso é mais uma coisa que eu queria falar antes de começar. Nós somos hereges. Sim. Para os católicos. Sim. Nós somos seita para muitos cristãos. Sim, verdade. Nossa. Eu não sei se eu compartilhei com vocês. Né? Compartilhou. E eu estou para escrever um documento para esse irmão. Eu vou compartilhar com o Miguel sobre esse assunto. Muitos acham que consideram a gente. Como é que vocês são contra a denominação? Claro, nós mudamos de atitude de alguns anos para cá, né? Para não ofender os nossos irmãos de denominações. Mas nós não concordamos com o sistema denominacional. Por quê? Porque o sistema denominacional permite que no momento que eu não concorde com você, eu monte a minha denominação. E eu reúno alguns irmãos aqui e falo, agora eu sou da denominação do Zé. E você é da denominação do Antônio. Ou eu tive uma luz na palavra, ou não, e eu monto meu grupo cristão aqui, meu grupinho. Nossa, Jesus. Ou eu não concordo com você, irmã, por causa do jeito que você se veste, né? Então eu vou criar uma denominação dos irmãos que se vestem do outro jeito. Então cada motivo é um motivo para eu criar uma divisão, criar um grupo. Senhor. Mas o Senhor mostrou claramente na palavra de Deus, Amém. que existe uma igreja em cada cidade. Amém. Na mensagem dessa semana, o irmão André Dong, no tutorial, ele fala, né? O Senhor quer as igrejas justamente para coibir a nossa propensão, mais ou menos assim, de divisão. Tem uma igreja em cada cidade, precisa ter o pininho, Zé, senão não dá. Tem um aqui, ó. Você quer falar para os novos universidades? Você tem o pininho. Pode até quebrar, é perigoso. Vamos ficar aqui. Então, irmãos, graças ao Senhor, né? Amém. O que o Senhor está fazendo hoje é restaurando a prática do viver normal da vida da igreja de Atos 2:42. Amém. E da prática de Mateus capítulo 16 e 18. Em 16 Pedro viu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Certo? Em 18 ele fala a prática. Se o irmão tiver brigar com outro irmão, certo? É muito prático. Vai e diz a igreja, que igreja? A igreja batista, a igreja presbiteriana. Não tem como. Com a prática atual, é impossível o conviver das denominações atuais, é impossível praticar Mateus 16. Então, peraí, cai a ficha. Se a prática atual não é compatível com a palavra de Deus, tem alguma coisa com a prática atual. Sim. Vamos ser lógicos e claros em relação a isso, né? Tem alguma coisa errada. Aí o que os irmãos das igrejas denominacionais preferem falar? Nós somos uma seita. Senhor Jesus. É muito fácil. Sim. Eu sou um líder, eu sou um pastor e eu preciso ser sustentado pelos meus fiéis, certo? Né? É meu salário, é minha profissão. Aí você vem e você fala assim, o que você é? Você é um engenheiro. Tá, mas peraí, por que você está falando lá na frente? Eu sou engenheiro, trabalho e eu sirvo o Senhor com todas as minhas forças, né? Para poder, gasto tempo na palavra e tal, e eu compartilho, né? Eu estudo a palavra e compartilho. Aí pega o outro irmão, o Fábio, por exemplo, é o irmão que fez SEAP, que nem vocês, ele trabalha numa empresa, vende vidro, o Fábio Moreira. Sim. Você sabe o que eu estou falando? Sim. Dos jovens, né? É um irmão líder na igreja em Campinas. Ele é o irmão de frente da igreja em Campinas. Amém. Mas, ele fez o que ele fez? Fez SEAP. Amém. Pregou o evangelho. Não, mas que tipo de SEAP? Ele estudava a palavra dia e noite, até hoje ele estuda. Amém. O que ele faz para se sustentar? Trabalha vendendo vidro. Amém. Então é esse tipo de irmãos que tem no nosso meio. Sim.
Não são pessoas que têm a profissão de serem líderes. Não, ninguém tem profissão de ser líder. Deus te chama para servir. Amém. Se você serve em tempo integral, você tem sim o seu sustento, mas ninguém tem profissão, ninguém tem carreira no nosso meio. Tem diploma, né? Então, quando os irmãos das denominações veem essa prática, eles ficam ofendidos e nos chamam de seita. Nossa, Porque você não se encaixa no estereótipo de um religioso e de um clérigo, né, que está aqui para tá cumprindo a sua profissão de ser um líder religioso e fazer o seu trabalho de líder religioso. Nossa, meu Jesus. Desculpa falar isso, mas eu preciso falar porque essa é a tônica desses irmãos aqui. Irmãos que abandonam tudo, foram contra o sistema da época, né? E falam, vou viver a vida da igreja. Amém. Do jeito que os apóstolos viviam. Amém. Do jeito que eu vi em Atos. Do jeito Amém. que eu vi com Paulo, que Amém. de cidade em cidade pregando o evangelho, né? Irmãos, é esse o nosso encargo. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Então nós vimos esses botanistas, os priscilianos, né? Nós vimos os paulicianos, que receberam esse nome por aderirem tão firmemente, os líderes deles, tão firmemente às epístolas de Paulo, né? Os bogominos, os albigenses e os valdenses, que o irmão Pedro já falou também, né? E aí nós chegamos aqui nos precursores já da reforma, a reforma que foi introduzida por Lutero, né? Bom, quem são esses? Né? São John Wycliffe, Não falei na aula passada, sim, certo? Meus irmãos. O John Huss, né? Que pagaram com a vida pelo aquilo que eles pregavam. Ó Senhor Jesus. Amém. Vocês percebem? Eles, olha que coisa, irmãos. Você chega e fala assim, não, irmão, tem que ler a Bíblia. Pensa bem, se coloca na época deles. Precisamos ler a palavra de Deus, pura, saudável. Ah não, não pode ler a palavra. Não pode ler a Bíblia. Os da igreja de Tiatira falavam. Aí ele falava assim, não podemos, temos que ser fiel a Deus. Eu falei, não, você tem que ser fiel ao Papa. Nossa, meu Jesus. Ah não, isso não. Ah, você tem que... Então tudo que eles falavam ia contra a prática deles. Sim. Qual foi o resultado? Pena de morte. Queimado. Pena de morte. Você vê o preço que esses irmãos pagaram uma vida por aquilo que eles acreditavam e por aquilo que eles pregavam. Ó Senhor Jesus. Amém. Isso nos dá uma ousadia, né, irmãos? Sair e pregar o evangelho, né? Amém. Posso orar por você? Amém. Distribuir a palavra? Amém. Louvado seja o Senhor. O John Huss, e hoje nós vamos ver o Peter Chalczynski e os Irmãos Unidos da Boêmia. Tá? O Casper com Schreckenfeld, acho que talvez dê tempo para falar hoje, tá bom? Senhor Jesus. Então tudo isso aqui eu estou mostrando junto com a época do Tiatira, um pouco antes de entrar na reforma que foi Sardes, tá? Em 1517, tá bom? Esses irmãos viveram nessa época. Mas, eu vou dizer para vocês que tem muito mais. Amém. Muito mais. E aqui eu tenho um gráfico bem legal. Os primeiros que participarem hoje, no final, ganham, cada um vai ganhar uma cópia desse daqui. Como é que é? Isso aqui não tem, difícil achar, tá? Esse livro aqui, o irmão que publicou já faleceu. Deixa eu mostrar para vocês. O que nós temos feito aqui, tá? Eu não vou falar de Bernardo de Clairvaux, né? Francisco de Assis, são irmãos que foram usados mesmo na época de Pérgamo e Tiatira, tá? Aqui, vocês estão entendendo que isso aqui é uma régua do tempo, né? Desde o ano zero, vai chegar até na época de hoje, tá? Igreja, desculpa, história da igreja, tá bom? História, Church History, história da igreja. Esse é um livro inglês e o irmão que publicou isso já dormiu no Senhor. Eu morei com ele. Aí tem Meister Eckert, Bonaventure, aí tem o John Wycliffe que está aqui. John Wycliffe está aqui, que nós já falamos. John Wycliffe foi semana passada. Semana passada. Da Inglaterra, né? Isso. John Wycliffe foi o primeiro que fez o quê? Traduziu a Bíblia. Traduziu a Bíblia para o inglês coloquial. Né? Olha que trabalho.
Até então era só latim, né? Ou grego e hebraico. Né? Então ele levou a palavra para as pessoas mais simples. Nossa. Aí veio John Huss, lembra que eu falei John Wycliffe? Quase que simultaneamente John Huss, a mais de 1.200 quilômetros de distância. Naquela época não tinha internet nem avião, certo? Aí Thomas Kempis e Peter Shelchitsky. Eu vou falar para vocês hoje de Peter Shelchitsky. Depois segue até 1500. Olha como que vai aumentando o número de irmãos que Deus foi usando aqui ao longo da história. Aí veio Martinho Lutero, o Zwingli, que foi um dos precursores da igreja Zwingli foi da Suíça, não é americano. Puritano? Não, depois eu falo. O Caspar Schweckenfeld, eu vou falar para vocês. William Farel, né? William Tyndale, Menon Simmons e John Calvin. Aqui esqueci, está difícil de ler. Johann Arndt, Jacob, também não consigo ler. Brother Lawrence. Isso eu conheço. Esse Brother Lawrence é fantástico. É. Para vocês que trabalham na cozinha, vocês precisam ler. Ele falava assim, orava, né? ele era um padre, sempre foi um padre, nunca deixou de ser. E o irmão Lee se inspirou muito nele para falar sobre orar sem cessar. Ele falava assim: Senhor das panelas e das tigelas, faça-me um santo enquanto eu cozinho, uma coisa assim. E ele falava, o livro dele é uma série de cartas. Ele falava assim para os amigos dele, falava assim: olha, eu não preciso ir para o sacramento para estar na presença de Deus, né? Eu quero ser um santo em todo momento. Amém. Ter comunhão com Deus em qualquer momento. Então ele vivia orando e desfrutando do Senhor na cozinha do convento. Essa era a prática dele, por isso que ele ficou famoso. Ele só fez, ele não publicou livro nenhum, as cartas dele foram publicadas. Né? Heróis da Fé tem aí. É fininho, né? Tem isso no Alves. Como? Heróis da Fé. Tem, né? George Fox, John Peel. Então nós vamos estar olhando Madame Guillaume, e aí vai, tá? Então alguns desses nós vamos estar olhando, né? Eu também não tenho condição de ver todos, é difícil, né? Nem tempo, né? E conforme a gente vai andando aqui, Nossa, aumentando. 1800, a época dos Irmãos Unidos, foi aqui, ó. John Nelson Darby, George Miller, e o irmão que escreveu esse livro, A História da Igreja, é dessa época aqui, tá? Mais final aqui, 1900. André Miller, né? Que é irmão de Acho que nem aparece aqui. O G.H. Pember, por exemplo, todo a luz que nós tivemos sobre o abismo entre o Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, veio do G.H. Pember. Todo o nosso entendimento sobre o espiritismo, essa prática que começou a existir nessa época do G.H. Pember aqui, né? 1887, 1910, na época dele, começou a aparecer o espiritismo e os cristãos não entendiam. Aí esse irmão mergulhou na palavra para procurar explicar o que significava, de onde vinha o espiritismo. Foi aí que apareceu toda a revelação de Gênesis capítulo 8 ou 6, de Noé, que fala que os filhos dos homens, capítulo 6, né? E aí ele explicou, isso veio do J.H. Pember. A.B. Simpson, Jesse Penrose e assim por diante. Margaret Barber, que foi a irmã que ajudou muito o irmão Watchman, né? O D.M. Penton, que teve muita visão sobre o fim, né? E assim por diante. Então, nós estamos, tem mais uma aula mais para frente que eu mostro que nós estamos sobre os ombros de gigantes. Amém. Nós não inventamos muita coisa, mas nós estamos sobre os ombros de gigantes. Nós, os irmãos que vieram antes de nós, o Watchman, o irmão Lee, né, e o irmão enxergaram, viram muito
dessas verdades ao longo da história, e nós fomos entendendo aquilo que é a maneira correta, né, a interpretação adequada da palavra, né, à luz da revelação, né. E aí vai, ótimo ali e Whitney, né, esses gráficos aqui, quando isso aqui foi escrito, o Mondoni ainda estava pregando, né, até 1997. Então eu tenho um exemplar desse daqui, eu vou passar para vocês. Amém. Tá? Bom, então hoje nós vamos ver o Peter Chelsinski e os Irmãos Unidos da Boêmia. Amém, irmãos? Nossa lição, continuaremos o nosso estudo do testemunho cristão desde a época dos apóstolos. Ao longo das eras, os homens têm se desviado da palavra de Deus, né? E todavia, alguns têm permanecido fiéis e firmes, né, ao que o Senhor mostrou na palavra. Eles guardaram o bom depósito a eles dado, sendo fiéis à verdade, e receberam do Senhor. Então, esse texto é o que a gente usa ao longo de toda a nossa história, né? Bom, nessa região aqui, então, nós vamos ver os irmãos que viveram nessa região. Hoje, naquela época chamava Boêmia, tá? Hoje é a República Tcheca, né, do lado aqui da Alemanha, Polônia, Áustria aqui embaixo, né, Itália aqui, tá bom? Então nessa região apareceram esses irmãos, tanto o John Huss, que era da Boêmia, e os Irmãos Unidos da Boêmia, né? Então foi uma região onde o Senhor usou muito, né, um grupo de irmãos ali. O dragão ali, hein? E o Peter Chelsinski. Não, o dragão o dragão está aqui. A orelha do dragão. É o velho mundo. Quem que é o Peter Chelsinski? Né? Ele viveu de 1390 a 1452, ou Pedro de Chelsic, se vocês forem procurar. Ele foi muito influenciado pelo Wycliffe. Lembra de Wycliffe? Foi aquele que traduziu a Bíblia. Ele tinha uma única função, um único objetivo na vida dele, traduzir a Bíblia. Ele conseguiu, né? E depois que ele morreu, pegaram os ossos dele e puseram fogo para excomungar os ossos, né? Dá para fazer isso. Que falou, né? O nome dele. Eu esqueci o nome. John Huss. Que falou que mais na frente iriam falar dele. Isso é o John Huss. O John Huss, quando ele foi morto, ele falou assim: o John Huss foi influenciado pelo Wycliffe, né? Wycliffe viveu na Inglaterra, o John Huss viveu na Boêmia, né? Que é 1.200 km de distância, né? Um escreveu em inglês, né? E o outro escreveu, qual a língua do John Huss mesmo? Não é alemão, pois eu... Polonês? Não lembro agora. Tchecoslováquia. E aí o Senhor abriu a palavra, né? Abriu a palavra para esses irmãos. Bom, ele foi influenciado por Wycliffe e Huss, né? Como eu disse para vocês, o Pedro de Chelsea, né? E como a maioria dos seguidores de John Huss, se assim podemos chamá-lo, né? Ele se firmou na palavra, na Bíblia. A Bíblia é o segredo da sua força. Amém. Naquela época a Bíblia estava fechada. Foi ele que foi o fundador literário dos Irmãos Unidos da Boêmia. Os Irmãos Unidos da Boêmia não são os Irmãos Unidos da Morávia, tá? Os Irmãos Unidos da Morávia apareceram lá bem para frente, tá? Depois do ano 1800. Nós vamos ver mais para frente. E no seu livro, né, The Net of Faith, ou A Rede da Fé, escrito em 1440, ele diz: nada mais se busca nesse livro, além de que nós, que chegamos por último, desejamos ver o que era no princípio, e queremos retornar para o princípio, até onde Deus nos capacite. Né? Busca mais difícil, pois se todos disserem a velha fundação está perdida entre as ruínas, então muitos iriam começar a cavar para buscá-la e realmente iniciar uma verdadeira obra de edificação sobre ela. Ou seja, ele entendeu que estava tudo acabado. A vida da igreja que se praticava
pelos apóstolos era como uma casa, o que ele está falando aqui. Ele falou assim: olha, eu quero ver o que se praticava no princípio e retornar até onde Deus me capacitar. Eu quero chegar nisso que os irmãos praticavam. Ele entendia claramente que aquela prática dos apóstolos tinha acabado. Nossa. E ele tinha esse desejo no coração. Só que acontece, aconteceu um terremoto, pegou fogo, sumiu tudo e virou só ruína. O que eu tenho que fazer agora? Cavar para achar onde está a fundação dessa casa. E ele fala: alguns vêm e acham que aqui, a fundação está aqui. Outros vêm: não, a fundação está aqui. Aí outros lá na frente: não, a fundação está aqui. É assim que é a prática da vida da igreja. E ele falou: então essa é a obra muito difícil. Até onde Deus me capacitar, eu vou conseguir, eu vou restaurar. Amém. Até onde Deus me capacitar. Amém. Então, muitos iriam começar a cavar e buscá-la, né, e realmente iniciar uma verdadeira obra de edificação sobre ela, como Neemias e Zorobabel fizeram na destruição do templo. Então, ele enxergava que ele estava fazendo a obra de edificação como Neemias e Zorobabel fizeram no livro de Neemias. A gente lê livro de Neemias, como que o Senhor restaurou, né, restaurou o templo. Ele enxergava que o templo, hoje a igreja, tinha sido destruída e que ele precisava restaurar, né? Essa foi a visão dele. Somos um povo que chegou a uma casa que foi queimada e tentamos encontrar a fundação original. Olha que visão dele. Fazer isso é demasiadamente difícil, pois sobre as ruínas edificaram-se todo tipo de coisas, e muitos pensam que essas coisas são a fundação e dizem: essa é a fundação, nós chegamos, achamos, né? É desse modo que devemos prosseguir, e outros o seguem. Quando há algo novo edificado, eles pensam que encontraram a verdadeira fundação, quando na verdade encontraram algo bastante diferente ou contrário à verdadeira fundação. Nossa. Isso torna a busca mais difícil, pois se todos dissessem: a velha fundação está perdida entre ruínas, então muitos iriam começar a cavar e buscar e realmente iniciar uma verdadeira obra de edificação sobre ela. Amém. Como Neemias e Zorobabel fizeram após a destruição do templo. Que visão, irmãos! Que visão que esse irmão tinha! Ele via claramente o que existe hoje está em ruínas. Hoje não tem a prática da vida. O que está se edificando em cima de alguma coisa que acham que é a fundação, naquela época, né? Nós estamos falando de 1390 a 1452. Somos como um povo que chegou a uma casa, foi queimada e tentamos encontrar a fundação original. Fazer isso é demasiadamente difícil. Nossa. É muito mais difícil agora restaurar as ruínas espirituais tão decaídas e retornarmos à situação anterior, na qual nenhum outro fundamento pode ser lançado além de Jesus Cristo, de quem muitos se desviaram e voltaram para outros deuses e fizeram fundações para si próprios. Então, sobre algo chamado cristianismo, edificaram casas diferentes. Entendo que o que ele está falando aqui é a prática, né? A prática ali na época era: se você quer ser cristão, adora esse Deus aqui, essa estátua aqui, né? Essa era a prática. Ele falou: olha, está acabado, essa casa foi queimada e estão tentando construir e não conseguem achar. Muitos se desviaram e voltaram para outros deuses e fizeram fundações para si próprios. Aí ele fala no mesmo livro, né? Isso ele escreveu, irmãos. Está escrito isso no livro dele. Não digo que em todo lugar onde os apóstolos pregavam, todos criam. Porém, alguns a quem Deus havia escolhido, vários aqui, lá menos, na época dos apóstolos, as igrejas dos crentes eram nomeadas conforme as cidades. Olha, em 1390 já falava isso. Nossa. Vocês veem como nós hoje praticamos. Estamos sobre lombos de gigantes e praticamos aquilo que está na palavra. Amém. Mas que muitos irmãos tentaram edificar e não conseguiram. Nossa. Né? Tentaram voltar e não conseguiram. Senhor Jesus. Isso nos encoraja a realmente falar: não, esse é o caminho. Amém. Esse é o caminho, né? Somos um pequenino rebanho e somos. Amém. Mas esse é o caminho. Amém. Tem que seguir aquilo que o Senhor nos mostrou, né? Graças ao Senhor. Amém.
Então na época dos apóstolos, as igrejas dos crentes eram nomeadas conforme as cidades, vilas e distritos. Elas eram igrejas e assembleias dos crentes de uma fé, eles eram unidos em uma associação de fé e reuniam-se em ajuntamentos locais, onde tinham comunhão entre si em questões espirituais e na palavra de Deus. Em conformidade com essa associação em fé e em questões espirituais, eles eram chamados de as igrejas dos crentes. Então vocês percebem que ele percebia isso, ele chegava, tem que reunir como igreja dos crentes, em cada local, né? A união entre a igreja e o Estado era a raiz de todos os males. Então ele enxergava isso. Essa união que está tendo, né, que veio por Constantino, da igreja ter o vínculo com o Estado, é a raiz de todos os males. Então esse outro autor, né, o Hilton, que é outro estudioso, descreve o ponto de vista de Chalcis, sobre a igreja romana. Pedro de Chalcis. Ele afirma de modo mais claro possível que a união entre a igreja e o Estado era a raiz de todos os males, que sobreviera sobre o mundo, esse mundo miserável. Desde essa época, ele diz, com respeito à época quando Constantino Grande misturou a igreja com o império, desde essa época, essas duas potências, imperial e papal, têm se unido. Eles têm feito com que tudo na igreja e no cristianismo ficasse a favor de seus propósitos ímpios. Os teólogos, professores e padres são os sátrapas do imperador, os guias dos imperadores, né? Eles pedem ao imperador que os proteja para que possam dormir tanto quanto possível. Eles criam guerra a fim de terem tudo sob o polegar. Então essa era a situação. Qualquer ameaça, chama o imperador, manda lá tem os boêmios, né, que estão aí seguindo, falando que não pode adorar ídolos, etc. Está ameaçando a nossa estabilidade aqui. Vamos fazer uma cruzada e matar esses cristãos. Se Pedro fosse essa é boa. Se Pedro fosse açoitar a igreja romana com chicote, ele açoitaria os padres com escorpiões. Nossa! Olha o ódio que esse irmão tinha. Senhor Jesus. Ele abominaria esses homens honráveis que montam em grandes cavalos, esses homens de púrpura com mantas maravilhosas, seus chapéus altos e as suas barrigas gordas. Nossa! Ele continua, eles preparam Jesus, disse ele, como uma cauda doce para o mundo, para que o mundo não tenha de se moldar conforme Jesus e a sua cruz pesada, e sim, para que Jesus seja conformado ao mundo. Eles fazem com que Jesus fique mais macio do que o óleo, para que toda a ferida seja curada. Amém. E os violentos, os ladrões, os assassinos e os adúlteros possam entrar de modo fácil no céu. Então ele fala assim, o Jesus que vocês pregam é como um melado assim em cima de uma banana, para você poder comer, para disfarçar, né, uma coisa amarga, você coloca uma calda doce para tirar o amargor daquilo lá, né? Então ele fala, eles preparam Jesus como uma calda doce para o mundo, né? Ou seja, facilita a entrada de pessoas pecaminosas na igreja, e foi o que aconteceu durante a época de Pérgamo e de Tiatira, né? Exatamente aquilo que ele estava vendo acontecer alguns anos antes, né? Até a época da vida dele aí, e ele ia diretamente contra essa prática, tá? Esse é o Peter Schuss. Bom, Irmãos Unidos da Boêmia, que aconteceu mais ou menos em 1457 a 1621. Boêmia é uma cidade, é? Praticamente. Boêmia é uma cidade? Boêmia é a Checoslováquia, como eu mostrei no mapa. Sim. A Checoslováquia de hoje, tá? Essa é a região da Boêmia. Tá bom? Sim. Os Irmãos Unidos da Boêmia, também conhecidos como os Irmãos Antigos, ou em inglês é Old Brethren, né? Ou os Irmãos Unidos, os antigos Irmãos Unidos começaram a existir em Kumwalt. Depois acho que eu mostro uma foto atual dessa cidade.
na Boêmia, em 1º de março de 1457. Lembrando que Lutero veio em 1517, que ele fixou as 90 teses dele. Então, é quase na época de Lutero já, tá? Esses irmãos e irmãs da lei de Cristo, como chamavam a si próprios, foram severamente perseguidos e cruelmente mortos. Eles, o inário deles, olha que interessante, foi o primeiro inário a ser publicado fora da igreja católica. Eles deram ao povo da Boêmia a Bíblia em sua própria língua. Eu não lembro qual que é a língua, não sei se é alemão ou língua tcheca, não lembro agora. Traduzindo-a do grego e do hebraico originais. Então são irmãos, tanto o John Hus quanto o Peter Shelchensky eram pessoas estudiosas, tá? Que tinham condição, mesmo Zwingli, o da Inglaterra, falei. Zwingli, né? John Cliff? Não, o que traduzia a Bíblia em inglês. O John Cliff? Isso. Isso, né? John Wycliffe. Eram pessoas da universidade, né? Mas ele traduziu, o John Wycliffe. Traduziram a Bíblia para o inglês coloquial. Né? Essa tradução, chamada de Bíblia de Kralitz, foi impressa em 1593. Nessa época já estava, obviamente a prensa já tinha sido inventada. Com respeito às Escrituras, os irmãos unidos disseram: tomamos as palavras do Novo Testamento como são apresentadas sem argumentar. O que está escrito ali a gente vai ouvir e vai seguir exatamente como está. Né? Tomamos as palavras sem argumentar. Eles viviam em fendas, em cavernas, por causa da perseguição. Né? Todavia, em nenhum momento eles perderam a esperança. Amém. A perseguição era muito acirrada, muito mesmo. Eles eram comumente intitulados de miseráveis, pois às vezes eles viviam em fendas e cavernas por causa da perseguição. Todavia, em nenhum momento eles perderam a esperança. Quando eles pensavam que havia esmagado eles, na verdade estavam crescendo em número cada dia. Assim como as suas fogueiras brilhavam nas trevas das florestas, também as suas vidas puras brilhavam entre o povo nas trevas. Então, assim, Boêmia, que é aqui a região da Tchecoslováquia, hoje, como eu falei, né? Do lado tinha Morávia, nós vamos ver mais à frente, onde o Senhor começou a prática da vida da igreja, mas muitos anos depois, muito clara, muito forte, né? Os irmãos moravianos, tá bom, irmãos? Moravianos. Então, eles não usavam nenhuma arma a não ser a caneta. Essa era a visão deles. Eles jamais retaliavam e nunca se rebelaram. Nunca pegaram nas armas para se defenderem. Nunca, jamais apelaram para o braço da justiça. Quando lhes batiam em uma face, davam a outra. Nossa! Da má fama, iam para a boa fama, até que o rei, por vergonha, teve de deixá-los. Ele havia ficado ciente de que aquela perseguição não era o modo de aniquilar a vida espiritual. O que fez com que a igreja dos irmãos brilhasse tanto na Boêmia, antes dos dias de Lutero, não foi a doutrina deles, mas sim a vida deles. Não foi a sua teoria, e sim a prática deles. Não foram as suas opiniões, e sim a disciplina deles. Sem aquela disciplina, eles seriam como uma casca sem conteúdo. Então, eles tinham um viver humano muito correto nos negócios, né? No relacionamento com as pessoas. Eles tinham um viver muito correto. Né? Então, o que eles praticavam era reflexo daquilo que eles conheciam, né? Da palavra que eles viviam, né? O testemunho deles, apesar da grande perseguição, né? Mais para frente eles foram muito perseguidos mesmo. Bom, então nós estamos falando aqui de 1457 a 1621 e agora nós passamos a 1489 a 1561, a vida de Caspar von Schreckenfeld. Isso aí né? Caspar von Schreckenfeld é um irmão impressionante.
Ele enfatiza o aspecto interior e a importância da experiência pessoal com a palavra divina, que é viva e criadora. Ele enxergou claramente o que era a palavra de Deus. Bom, naquela época, irmãos, pura trevas, as pessoas não podiam ler a Bíblia, as pessoas eram proibidas de ter acesso à palavra de Deus. Olha aqui que viver que tinha esse irmão, que experiência de Cristo que ele tinha, né? Então Schreckenfeld e seus seguidores se reuniam separados dos católicos, luteranos, anabatistas e da igreja reformada. Eles viam, nessa época, já em 1517, já tinha a igreja reformada, né? E os luteranos. Eles viam muito sobre Cristo e a igreja. Rufus Jones, em seu livro, né, que é um outro escritor estudioso, Homens Espirituais da Reforma dos séculos XVI e XVII, dá um relato excelente de Schreckenfeld. Dentre todos os homens da Reforma do século XVI, que tiveram um trabalho imenso em restaurar, purificar e reafirmar a fé cristã, nenhum deles foi mais nobre no viver e na personalidade, nenhum foi mais dedicado de modo tão descomprometido à missão de levar à vida das pessoas um tipo de cristianismo separado e puro da superficialidade, da superstição e da tradição. Nenhum foi mais arraigado na ética e na realidade espiritual do que Caspar Schreckenfeld, o nobre silesiano. De acordo com Jones, né, outro autor, ainda em seus escritos iniciais, ele enfatiza o aspecto interior da verdadeira religião. Religião é a vida cristã, né? Eles chamavam assim. E a importância da experiência pessoal com a palavra divina, que é viva e criadora. Amém. Ele pleiteava por uma fé em Cristo e uma apreciação dele que atingisse, né, o que atinge as regiões profundas do espírito. Renove o coração e produza um novo homem no crente. Olha que experiência. Um novo homem? É o começo do viver, do conhecimento do Cristo que habita no interior, de uma experiência íntima com o Senhor Jesus, né? Jones escreve as crenças de Schreckenfeld com respeito à salvação. Ele fala, é o processo, pois é um processo vital, é do princípio ao fim, na esfera da experiência. Isso é salvação, a explicação dele para a salvação. Hoje nós sabemos, né? Nós temos a salvação do lago de fogo, né? E nós temos o desenvolvimento da salvação, né? Amém. Paulo fala para a gente, Pedro, né? Para desenvolver a nossa salvação, né? Pelo exercício da fé do homem Deus crucificado, ressurreto e glorificado como o Espírito da vida, o real poder de um mundo mais elevado flui para dentro da alma, algo pneumático, algo que pertence a um mundo espiritual mais elevado, que entra dentro da pessoa como um germe, uma semente, né? Germe que é uma semente, com o poder da vida que renova e organiza. Não é essa a nossa experiência? Sim. E não é essa experiência nossa, pessoal, como quando a gente vai pregar o Evangelho? Sim. Você fala, a hora que a pessoa passou a volta no dia seguinte, fala, poxa, resolvi um problema com a minha mulher, o cara ia se suicidar, resolve mudar de vida. Nossa! Recebe uma semente da vida dentro da pessoa. Amém. O poder de uma outra vida muito mais elevada, que é a vida de Deus dentro da pessoa, e puf! Isso meu irmão, isso aí é uma loucura. Nossa, a gente faz, é uma doideira. Senhor Jesus. Essa vida, a possibilidade da gente chegar para uma pessoa e orar por aquela pessoa, e o coração daquela pessoa se abrir e receber Amém. vida divina. Amém.
que pode mudar completamente a vida daquela pessoa que estava indo para o inferno. E de maneira prática e presente, a pessoa estava a fim de destruir a vida dele, porque isso é que o diabo quer, que as pessoas se suicidem e destruam a vida pessoal, a vida familiar. Irmãos, isso é maravilhoso. Amém. Quando a gente percebe isso, e a gente descobre a maneira prática de orar com as pessoas, e eles poderem receber essa vida, essa vida mudar a vida da pessoa. Amém. Jesus amado. Amém. A gente fica louco. Irmãos, fica louco. Ó Senhor Jesus! Graças a Deus. A salvação é a verdadeira redenção, a deificação, né? É a maneira como ele explicou, né? O homem se tornar um homem cheio de Deus, né? Do homem imortal, a verdadeira constituição de uma natureza imortal, a restauração da humanidade ao que era originalmente. Assim como Irineu, né? Schreckenfeld disse que a salvação é a verdadeira redenção, a deificação do homem imortal, a verdadeira constituição de uma natureza imortal. O Senhor falou, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, né? Sim. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Amém. A verdadeira constituição de uma natureza imortal, a restauração da humanidade do que era originalmente, por meio do fluir interior da energia da vida do Cristo Adão místico, o fundador e o cabeça da nova raça espiritual. Então ele entendia que Cristo é o cabeça e nós somos os membros desse corpo. Por meio da entrada desse poder espiritual e dessa substância de vida, toda a personalidade do receptor é afetada. Não mudou? Ele via pessoas que creem no Senhor Jesus e se voltam o coração para o Senhor. Eles enxergavam claramente, mudou a vida. Sim. Entrava alguma coisa da pessoa que mudava a vida. A energia de recriação derramada no interior transforma tanto a alma quanto o corpo. A palavra de Deus interior e eterna, que tornou-se carne, age na natureza interior do homem, de tal modo que o homem que crê é mudado para algo espiritual, divino e celestial. E como Jesus Cristo, a palavra encarnada de Deus. Olha, nos tornamos como Ele é. Temos isso, né? Sermos como o Senhor é, né? Em vida e natureza. Amém. Louvado seja o Senhor. Ele já via isso em 1489. A verdade é que muito do que esses irmãos viam iam se perdendo, ou pela perseguição, queimavam os livros deles, né? Vamos continuar aqui. É que eu fico empolgado. Jones prossegue dizendo: essa palavra, que é o mesmo Espírito que dá vida, amém, tornou-se carne. A palavra que é o Senhor Jesus, né? Em Cristo, e que produz a nova criação no homem, torna-se o mestre interior perpétuo naqueles que são nascidos de novo. Amém. Que loucura, irmãos! É na verdade o próprio Deus operando como vida e o Espírito, amém, e a luz sobre a substância espiritual da alma humana. Primeiro como uma semente da vida, que constitui a nova criação no homem, e depois como o Espírito que supre e guia, levando a alma obediente a toda a verdade e aperfeiçoando até a semelhança da estatura de Cristo. Ó Senhor Jesus! Muito do que nós falamos hoje veio do que esses irmãos enxergaram, né? Senhor Jesus. Então, por meio desse outro irmão, né, Jones, também sabemos que Schreckenfeld ensinou sobre a interpretação das Escrituras. O que ele pensava sobre a interpretação das Escrituras? Se o homem, ele escreve, quer entender as coisas espirituais e conhecer e julgar retamente, ele deve levar a luz divina às Escrituras, o Espírito à letra, a verdade à figura e o mestre à sua obra de criação. Ou seja, aqui eu vou contar uma experiência. Quando eu era jovem, eu tinha meus 16 anos, eu tinha me convertido, estava amando o Senhor, e meu irmão mais velho, que tinha uns 19 anos, ele
decidiu, eu tinha me convertido, estava amando, sabe quando você se converte, está no primeiro amor, está pregando evangelho, lendo a palavra, né? Lia 10 capítulos da Bíblia por dia, até repetir no segundo ano colegial, tanto que eu li a Bíblia. Aí meu irmão mais velho decidiu ler a Bíblia. Não sei se quem de vocês tinha a Barça em casa, sabe aquela Bíblia da Barça? Sim. Quem tinha a Bíblia da Barça em casa? Barça? A Barça? Enciclopédia Barça, aquela bibliona desse tamanho assim, gordona assim. Meu irmão mais velho, né, ele não tinha se convertido, ele pegava a Bíblia da Barça, ligava uma música, tinha o Johnny Mathis, era música americana, ele gostava de ficar ouvindo e lendo a Bíblia, deitadão lá. Isso aí. Nunca se converteu, né? É o que o irmão fala aqui, né? Nós temos que colocar o Espírito na palavra. Amém. Não é só ler a Bíblia superficialmente, na boa, vamos ler aqui, quem sabe eu vou receber alguma coisa. Não recebe. Muitas pessoas leem a Bíblia e não conseguem penetrar. Então, a leitura da Bíblia tem que ser acompanhada com a oração. Amém. Quando a gente lê a palavra, nós temos que exercitar o nosso espírito. Amém. Ele enxergou isso, esse irmão. Ele via, para entender as Escrituras, um homem deve tornar-se um novo homem, um homem de Deus. Ele deve estar em Cristo, que gerou as Escrituras. Então não é só qualquer um ler sem exercitar o Espírito. E novamente, as realidades espirituais da vida não podem ser entendidas por meio de ajuntar exaustivamente um monte de textos das Escrituras, através da dialética. Sempre quando tem asterisco, tem um glossário lá no fim, para você ver, tá? Da dialética teológica ou da exegética, erudita das palavras sagradas. Para que essas realidades espirituais tornem-se reais e efetivas para nós, elas devem chegar até nós através da relação direta do espírito humano com o espírito divino. Amém. Olha, o nosso espírito tem que receber, né, alguma coisa do Espírito de Deus. A palavra espiritual interior de Deus. Aquele que desejar ver a verdade deve ter Deus nos seus olhos, com os seus olhos. Os nossos olhos, quando a gente lê a Bíblia, tem que ter os olhos de Deus. Aí nós entendemos a Bíblia. Amém. Aleluia. Esses irmãos tiveram isso, os irmãos que estão à nossa frente. Nós também temos que ter os olhos de Deus ao ler a palavra de Deus. Amém. Através a prática do orar e ler a palavra é maravilhosa. Sim, porque dá para a gente um caminho, né, um meio da gente fazer isso. Amém. Ou ler a Bíblia em oração, ler a Bíblia, né, invocando o nome do Senhor. Amém. Aí o Senhor vai mostrando a palavra para nós. Johnny cita aqui e parafraseia Schoenfeld com respeito à fé. A fé é real. A fé real é um presente grátis de Deus pelo Espírito Santo. Amém. É o fluir da vida eterna de Deus e é da mesma essência e substância do próprio Deus. Na verdade, a palavra eterna de Deus que se tornou verbal e vital dentro das nossas vidas. Deus encontrou um jeito, irmãos, maravilhoso de fazer com que a gente pudesse se conectar com Ele, que é a palavra. Mas não é pura e simples a letra preta e papel branco. É a palavra com algo, com o nosso conectar, a nossa oração para que o Espírito possa nos impressionar com aquela palavra, nos revelar a sua palavra. Isso é maravilhoso, irmãos. Então a fé real é um presente grátis de Deus pelo Espírito Santo. É o fluir da vida eterna de Deus e é da mesma essência e substância do próprio Deus. Você conhece o Pedro Dono falando, hein? Isso é maravilhoso. O ponto de vista desse reformador sobre a igreja foi descrito por John. Então o que ele pensava da igreja? Vamos lá. Cada alma que entra no reino da experiência, através da obra do Espírito que dá vida, é edificada para dentro da igreja das eras, que é invisível e que se expande, e é dotada de algum dom, a fim de se tornar um órgão da cabeça divina. Ou seja, quando a gente se converte, a gente se torna um membro do corpo de Cristo, né? Isso que ele quis dizer. A igreja é num sentido muito real,
osso de Cristo e carne da sua carne. Aí tem uma revelação muito legal, porque quando Adão viu Eva, ele falou, até que enfim, agora esse é osso dos meus ossos e carne da minha carne, né? Sim. E aqui ele mostra o que é a igreja. A igreja é Cristo olhando para nós, falando, essa, né? A igreja é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa sacada dele foi muito legal, essa visão dele, né? Seu sangue, né? Como é que é? Vivificada pelo sangue, capacitada pela sua real presença e formada em um organismo que se revela e exige a vida divina e celestial, uma ordem mundial tão superior à vida humana natural quanto esta é em relação à vida vegetal, ou seja, somos superiores à vida vegetal, à vida humana, né? Mas a igreja é muito superior à vida humana. Quanto mais a gente vive a vida da igreja e vê o mover de Deus através das igrejas no mundo, a nossa visão do que é o corpo de Cristo vai ficando cada vez mais clara. Sim. E a gente percebe que não é a ação de homens, é a ação de Deus em todo mundo, agindo através dos irmãos. Claro, o Senhor coloca líderes à nossa frente, mas você percebe que os líderes também são fracos, frágeis e mortais. Sim. São membros usados por Deus, mas o que está acontecendo em toda a terra, você vê, é um mover de Deus nesse corpo de Cristo. Amém. No fundo, exatamente o que o Senhor fazia quando ele era um homem agindo no seu corpo. Sim. E tinha um desejo imenso de sair desse corpo para se tornar um espírito, para estar hoje em cada um de nós. Amém. Ali, em Lucas, a gente viu, né? Ele tinha esse desejo. Hoje nós somos essa realidade. Amém. O que esse corpo de Cristo faz nessa terra toda? Prega o Evangelho. Amém. É o que Jesus fazia. Amém. Pregava o Evangelho do Amém. reino. Se nós estamos alinhados com cabeça, nós somos o corpo de Cristo na prática. Amém. Mas tantos irmãos, eles são membros do corpo de Cristo, mas não estão alinhados na prática com o que o Senhor está fazendo hoje. O Senhor, essa revelação do reino que o Senhor deu para nós. Amém. A iminência da volta do Senhor é estar perfeitamente alinhado com o que o cabeça vê. Amém. Na prática, isso é ser a igreja, irmãos. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Jones observa algumas coisas significativas sobre a regeneração e a alimentação. Ele diz: através do exercício da fé da pessoa do Cristo crucificado, ascendido e glorificado, o Adão Criador, que é incorruptível, o Senhor é o último Adão, né? A substância que dá vida entra dentro da alma e a transfigura. Ele não chegava ao espírito, não chegava aquilo, ele entra dentro da gente, né? Algo do mundo divino e celestial, algo daquela natureza espiritual e glorificada de Cristo, torna-se o verdadeiro alimento do espírito do homem. Amém. De tal modo que através dele, ele participa da mesma natureza do homem Deus. Qual é o nosso alimento? É a palavra. Sim. Aquilo que a gente recebe no nosso interior se torna o nosso alimento espiritual. Amém. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém. João capítulo 6. Né? E aí ele fala, através dele, ele participa da natureza do homem Deus. Como é que a gente se torna cada vez mais parecido com o Senhor? Pensando? Não, se alimentando, Amém. desfrutando da palavra, invocando o nome do Senhor, Amém. lendo a palavra. Amém. Isso não ocorre uma ou duas vezes, mas é uma experiência contínua. A alma pode participar desse manjar glorioso de renovação espiritual. Amém. Desse comer e beber Aleluia. de Cristo. Amém. Irmãos, que visão! Naquela época, que visão! Amém. Comer e beber desse manjar. Amém. Amém, Daniel? Aí, Irmão, amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Então, finalmente, Jones escreve: as reuniões dos seguidores de Schreckenfeld, os relatos públicos de Augsburg, na Alemanha Ocidental, revelam a existência
durante a vida de Schweckenfeld, de um grupo notável desses adoradores espirituais silenciosos daquela cidade. Os líderes deles eram homens de ocupações de serviço, pintor, pedreiro, marceneiro, né? Homens que não chamavam a atenção dos oficiais da cidade ou da igreja. A igreja aqui que ele fala é a igreja católica, tá? Se estivessem satisfeitos em conformar-se a qualquer tipo de religião reconhecida. Ou seja, eram pessoas comuns, simples, né? Mas que tinham conhecimento profundo. Como você falou, né? Exatamente. Sob a inspiração que haviam recebido dos escritos de Schweckenfeld, eles formaram uma pequena reunião parecida com as reuniões dos Quakers. Nós vamos ver mais para frente os Quakers do século XVII, tá? Em suas próprias casas, uma de cada vez, descartando o uso de sacramentos e esperando em Deus pela edificação, em vez da pregação em público. Então eles praticamente faziam reunião de casa em casa, tá? Eles liam os livros e epístolas de Schweckenfeld em seus ajuntamentos, escreviam epístolas aos outros grupos dos seguidores de Schweckenfeld e recebiam epístolas e liam nas suas reuniões. É como um alimento diário, né? Liam, distribuíam, eles liam entre si, né, o que eles escreveram. Eles rejeitavam qualquer tipo de exercício religioso que parecesse incompreensível aos seus espíritos, ou que não brotavam diretamente do ministério da palavra de Deus. Eles checavam o que estava sendo falado, e checavam com a sua experiência, e tinham a confirmação do Senhor, né? Quando a gente ouve a palavra, irmãos, nós temos que levar a palavra de volta para o Senhor. Quando a gente ouve as profecias, nós temos que voltar e conferir com o nosso espírito, né, a palavra, para que a palavra faça efeito em nós. Amém. Por fim, eles foram descobertos, seus líderes foram banidos, seus livros queimados. E suas pequenas reuniões de homens espirituais silenciosos, como chamam a si próprios, foram cruelmente aniquilados. O que o diabo quer fazer? Queima os livros. Porque os livros se o livro entra na casa de uma pessoa, o livro na casa da pessoa é como se você estivesse lá dentro falando com ele. Você ouve uma pessoa, é muito volátil, né? Como um álcool, você joga e ele evapora. Mas o livro não é volátil, o livro vai lá, ele não evapora, fica ali. E a pessoa tem acesso na intimidade dele a ler o livro. E aí, naquele momento, o Espírito pode agir naquela pessoa, se mover, para revelar aquilo que falaram para ele. Opa, agora estou entendendo. O que o diabo fez? Queima os livros. Sociedades parecidas a essas formaram-se em uma centena de lugares e continuaram a cultivar a sua piedade interior na terra pátria, até serem destruídos pela perseguição, quando migraram em 1734, lá na frente, está vendo? Quase 200 anos depois da vida do Casper, do líder deles, né? Migraram para a Pensilvânia, onde continuaram a manter a vida e a comunidade até a presente era. Até a presente data, eles estão lá até hoje. Foram banidos, seus livros foram queimados, suas pequenas reuniões foram cruelmente aniquiladas. E aqui está uma foto deles chegando na Pensilvânia, nos Estados Unidos, né? Todo mundo sabe que Pensilvânia é nos Estados Unidos, tá? E tem grupos cristãos, né? Nós vamos ver mais para frente, na carta à igreja em Filadélfia, sobre essa questão da formação de grupos cristãos a partir de irmãos líderes que foram muito bem, que tinham visão clara da palavra, foram muito fiéis ao Senhor, mas nós vamos entender um pouco mais sobre o que as gerações seguidas desses irmãos fizeram com a prática deles, tá? Formam grupos fechados, né? O Senhor não tem como prosseguir, por isso que o Senhor levanta, o Senhor tem que prosseguir, né, no nosso meio. 10 e 17, está na hora, né? Até 10, né? Até umas 10 e meia. Só um glossário rapidinho que eu falei para você, exegese, que eu
pus alguns termos esquisitos aqui. É um conjunto de procedimentos pelo qual se chega à compreensão de um texto. Nas religiões baseadas em um livro sagrado, como o cristianismo, o trabalho é permanente, já que se trata de interpretar um livro, um escrito, para tornar compreensível e acessível. Então, a exegese é você ler a Bíblia e escrever um livro para explicar, né? Dialética em filosofia, método que investiga a natureza da verdade mediante a análise crítica de conceitos e hipóteses. Esse termo adquire relevância fundamental no pensamento de Platão, Aristóteles, Hegel e Karl Marx. Isso é dialética. Em Silésia, a região histórica da Europa Central, né, que nós vimos lá irmãos da Boêmia, né, abrangia o atual sudoeste da Polônia, Morávia setentrional e parte de Brandenburgo, nas Saxônias. Pertenceu ao reino da Polônia no século XI, ao reino da Boêmia no século XIV, que é a Checoslováquia, que eu falei para você. Governada pelo Habsburgo austríacos de 1526 a 1742. Foi anexada pela Prússia. Por volta da Segunda Guerra, após a Segunda Guerra Mundial, a maior parte do território foi cedido à Polônia, fazendo com que a população alemã emigrasse. Boêmia eu já falei para vocês, acho que não vale a pena. Bom, acho que está bom. Na próxima aula a gente vai falar da igreja em Filadélfia. Nossa! Né? E nós vamos falar da igreja em Filadélfia. Mas nós vamos também continuar falando dos irmãos, tá? Vamos falar de Lutero, tá bom? Vamos falar várias aulas de Lutero. Lutero foi uma pessoa muito usada pelo Senhor. Amém. Mas infelizmente ele não fez o trabalho completo. Ele não fez, ele restaurou a questão da salvação, mas não teve a prática da vida da igreja. Pelo contrário, ele manteve a união da igreja com o Estado. Tá? Mas deixa Lutero para a próxima aula. Tá bom, irmãos? Louvado seja o Senhor. Tá? Amém. Agora, ouvi um pouco 3 irmãos, até 10h30, 3. Quiserem falar alguma impressão, algum